Oi, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos trabalhar com os lançamentos. E como achar a altura máxima e o alcance? São orçamentos. É só aplicar o seno e o cosseno, vocês vão ver. Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o mestre dos magos. Hoje a gente vai ver os lançamentos, a física dos lançamentos, o que acontece na hora de um lançamento para que a gente possa calcular a altura máxima de um projétil ou o alcance máximo desse projétil. Mas para isso a gente precisa organizar alguns conhecimentos que a gente já teve lá no passado escolar. Desde o 9º ano, vocês aprenderam que o movimento onde tem sempre a mesma velocidade é o movimento uniforme, né? Onde só tem uma fórmula, né? Que é a posição final igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa equação, a gente vai utilizar ela, vocês vão ver agora, durante a aula, né, para descobrir o alcance em que esse projétil vai cair. Até porque o cálculo, né, dessa distância percorrida por um projétil qualquer, uma bala saindo de um revólver, uma bala saindo de um canhão, ou um cara chutando uma bola em direção a uma goleira, né? Ou tu atirando uma pedra mesmo para ver até onde ela vai alcançar. Existem dois tipos de movimento, né? Um que vocês conhecem muito bem, que é o movimento uniforme, né? Esse que com apenas uma equação, ela se dá em movimento uniforme só o movimento que essa pedra faz com relação à horizontal. E depois a gente tem um outro movimento chamado de queda livre, né, que vocês provavelmente devem ter aprendido ano passado, que é o movimento de queda livre, ao jogar um objeto para cima, né, esse objeto, ele em algum momento, por causa da aceleração da gravidade, esse objeto vai parar lá em cima. E depois ele vai começar a cair. Isso se a gente analisar o movimento só com relação à vertical, né? A gente enxergasse, por exemplo, eu jogar uma pedra daqui onde eu estou e eu vejo a pedra fazer isso aqui, ó, sobe e desce. Então existem dois movimentos sincronizados no movimento, no lançamento oblíquo, né? No lançamento de uma pedra, de uma bola, de um canhão, de uma bala de canhão ou de um revólver, né? Então é isso que a gente vai aprender hoje. Mas existem alguns requisitos, né? Além da equação, aquela que eu falei para descobrir a distância através do MU, que é o movimento uniforme. Também a gente precisa das equações do movimento de queda livre, né? Que é um movimento onde existe variação de velocidade, né? Tu tem uma velocidade inicial e depois tu tem uma velocidade final zero lá em cima e ela volta e chega na mesma velocidade que saiu do cano da arma ou do chute da bola e tal. Esse movimento de queda livre, existem 3 equações que a gente usa, que inclusive eu coloquei alguns exercícios, né, que a gente fez, que é o de velocidade final igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, que é a equação horária da velocidade. Depois, a equação horária de posição, né, que no movimento uniformemente variado, que é a posição final igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Essas fórmulas vocês têm que estar na cabeça, ó, não importa, tem que gravar aqui, ó, que nem vocês gravaram o número de telefone de vocês. Mentira, né? Ninguém sabe o número de telefone hoje em dia. Antigamente a gente sabia, né? Pois é, essa fórmula vocês têm que saber, não adianta, tem que chegar lá no 3º ano, no último ano, na hora que for fazer o vestibular,
tem que estar na cabeça de vocês, né? Essa equação horária de posição do movimento uniformemente variado, né? E também tem aquele que utiliza, né, o Pitágoras, que é a velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da distância. Essa equação é a tal equação de Torricelli, né? Bonito nome, Torricelli, italiano. Pois é, essas 3 fórmulas vocês vão ter que gravar para descobrir, né, a altura máxima em que esse objeto vai ser lançado, tá bom? E também, aí sim, vem a parte mais que eu dependo do professor que está dando matemática para vocês, né? Que é descobrir seno e cosseno. Como é que se acha o seno e o cosseno? Sabe por que isso? Porque aquela velocidade de arrancada do projétil, da arma, ou então o chute, a bola, a velocidade com que a bola sai na hora que tu chuta ela, né? Ela depende de um determinado ângulo, tá? E aí tu vai ter uma velocidade, uma componente da velocidade com relação ao eixo Y, que é a vertical, que vai te dar a altura máxima, e também, né, durante esse chute, tu vai ter uma componente com relação ao eixo X, né, dessa velocidade de saída, para te descobrir o alcance. Só que tem um detalhe, vocês precisam do seno e do cosseno do ângulo de saída, tá? Então, se é 60 graus, se é 45 graus, se é 30 graus, vocês, ou a quantidade de graus que seja, né? Vocês têm que saber qual é o seno daquele ângulo ali e o cosseno daquele ângulo para vocês descobrirem, respectivamente, a velocidade, a componente da velocidade com relação ao eixo Y e a componente da velocidade com relação ao eixo X. Vou mostrar para vocês agora, aqui no quadro, como é que se acha isso, né? Como é que se acha essas componentes, tá bom? Aqui eu tenho o meu eixo Y, que seria a altura, né? E aqui eu tenho o meu eixo X, que seria a distância do projétil. Um projétil qualquer seria mais ou menos isso o cálculo, né? Então, eu tenho aqui um determinado ângulo, sempre no lançamento vai ter ângulo, né? Nesse caso aqui eu vou botar de 30 graus. 30 graus. Ou seja, tem um projétil que está saindo de 30 graus aqui, uma determinada velocidade. Eu vou colocar aqui, ó, velocidade igual a 108 km por hora. Dizem, eu pesquisei, né, que a velocidade do chute do jogador Roberto Carlos, né, nos tempos em que ele jogava na seleção, era de 108 km por hora, o chute dele, né, em direção ao gol. Tá? Aí, claro, nós vamos ter que transformar essa velocidade de 108 km por hora, em componentes. Uma componente vertical, eu vou chamar de VY, tá? E uma componente horizontal, eu vou chamar de VX, tá? Então, eu não vou poder usar essa velocidade que está aqui, ó, né? Porque essa velocidade é a velocidade de saída, mas ela não tem nada a ver com a velocidade de como o objeto vai se comportar durante o lançamento. Ele vai se comportar de 2 formas, né? Se eu jogar uma pedra daqui onde eu estou para frente aqui, ó, ela vai fazer assim a pedra, o movimento que ela vai fazer no meu olhar. Agora, se eu estivesse olhando de cima, a pedra ela vai em MRU, né, em movimento uniforme, né? Olhando de cima, ele vai em linha reta, tá?
ou seja, na horizontal. Então, eu preciso descobrir essas velocidades para aplicar naquelas formas que a gente já está acostumado, né? No movimento uniforme, né? Que é só uma, é o sorvete, que ele é S igual a SO mais VT, mais VT, quer dizer, porque não existe velocidade inicial, e a velocidade é sempre a mesma quando é um movimento uniforme, e depois aquelas 3 equações para descobrir a altura, né? Em que existe variação de velocidade, né? Porque lá em cima ele vai parar. A aceleração sempre negativa quando sobe, né? E quando desce, ela é positiva. Por que ela é negativa? Porque o objeto está retardando o movimento dele, está quase parando e para mesmo lá em cima, onde a velocidade final é igual a zero, quando tu joga para cima. Agora, quando tu abandona o objeto lá de cima, aí a velocidade inicial ela é zero, inicial zero, e final é aquela que está lá embaixo. Bom, vamos lá. Alguns detalhes, tá? Olha só. Seno de um ângulo qualquer, vou chamar de seno de θ. Como é que eu acho o seno de θ? Isso aqui é lá do ensino fundamental, né? É cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Cateto oposto sobre hipotenusa. Ó, então, é simples de fazer. Eu simplesmente multiplico, né, a velocidade inicial, tá, pelo seno de θ. Qual é a velocidade inicial? Sei lá, nesse caso aqui, 108 km por hora. Mas eu vou usar os 108 km por hora? Não vou, né? Porque eu tenho, no Sistema Internacional de Medidas, o meu seno, a minha velocidade, ela tem que ser em metros por segundo. O que eu devo fazer para transformar aquela minha velocidade lá em metros por segundo? Eu tenho que dividir por, alguém sabe aí? Três 3,6. Lembram disso? Eu tenho que pegar a velocidade, que está em quilômetros por hora, e tenho que dividir por 3,6. Divida 108 dividido por 3,6. Qual é a velocidade, então, de lançamento desse projétil? 30. Então, ela, a velocidade desse projétil aqui, desse chute do Roberto Carlos aqui, em metros por segundo, é 30 metros por segundo. Aqui, ó, pessoal. Ó, se eu desenhar um triângulo retângulo aqui, ó, eu vou poder saber exatamente. Os meus cachorros estão brigando aqui, por isso que eu tô. Que barulho ainda. Estão brincando. O que eu estava falando mesmo? Se eu desenhar um triângulo retângulo, eu vou ter, né, os catetos, cateto oposto, cateto adjacente, já bateram até no tripé. Olha só, essa aqui, ó, seria a minha velocidade com relação ao eixo Y, o cateto oposto, que é o que eu estou fazendo ali. Ó. Essa aqui é a minha velocidade, que seria a hipotenusa, aqui, ó, a hipotenusa. E o seno de 30. E essa aqui, pessoal, a velocidade com relação ao eixo Y é essa aqui, e essa aqui é com relação ao eixo X, tá? Então, se eu pegar o seno de 30, deixa eu pegar o seno de 30 de θ, depois eu troco ali, né? E multiplicar pela hipotenusa, que vem a ser a velocidade, hipotenusa, eu vou ter o meu cateto oposto, que vem a ser a minha velocidade
inicial com relação ao eixo Y. Ó, vou transformar ali, ó. O seno de 30 é 0,5, né? E eu multiplico pela minha hipotenusa, que no caso é a minha velocidade, que nesse caso é 30. Ó, 30. E eu vou ter a minha velocidade com relação ao eixo Y. Então vai ficar 30 vezes 0,5. Vê para mim aí quanto é que dá 30 vezes 1/2. Tanto faz, 1/2, 0,5. 15. Isso. 15 metros por segundo é a minha velocidade com relação ao eixo Y. Desse movimento aqui, tá? Para mim achar, olha só, para mim achar a minha velocidade com relação ao eixo X, eu tenho que saber que o meu cateto, meu cosseno de θ, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. No caso, o meu cateto adjacente vem a ser a minha velocidade com relação ao eixo X, e a hipotenusa é a minha velocidade. Então, para mim achar a velocidade com relação ao eixo X, é só pegar o cosseno de 30 graus, nesse caso aqui, né, e multiplicar pela velocidade que a gente achou, ó, 30. Então, a velocidade com relação ao eixo X. Qual é o cosseno de 30? Dá uma olhada aí, quanto é que dá para graus. Deve estar em radianos aí. Ó, o cosseno de 30 procurem aí, é 0,86. Agora pega esse 0,86 e multiplica por 30. 5,8. 25,8. Olha lá, 25,8 metros por segundo. Essa é a velocidade com relação ao eixo X, tá? Então, olha lá, o que a gente já descobriu hoje? A gente tem um movimento de lançamento, onde eu quero descobrir a altura. A altura é sempre movimento de queda livre, né? A gente vai usar todas as fórmulas que a gente usou até agora para um movimento que tem aceleração, ou seja, que tem a variação de velocidade. Nesse caso, a aceleração é a da gravidade. E, para o alcance, a gente vai utilizar a única fórmula que a gente tem do movimento uniforme, né? Que é o S igual a SO mais VT, tá bom? Só que eu não posso usar essa velocidade de lançamento, né? Porque ele vai se comportar durante o lançamento de formas diferentes. Uma com relação ao alcance, porque ele vai parar lá em cima e vai voltar, e o outro, ele vai continuar sempre com uma mesma velocidade durante o trajeto na horizontal, ou seja, vai usar o movimento uniforme. Mas eu preciso, né? Eu preciso transformar essa velocidade em duas componentes, uma com relação ao eixo Y e a outra com relação ao eixo X. Como é que eu faço isso? Utilizando ali, ó, o cosseno, isso aqui, ó. Depois que vocês entenderem, não precisam usar mais. É só pegar, multiplicar, né, o cosseno do ângulo pela velocidade. É vocês entenderem que a velocidade é a hipotenusa. Aqui, ó, é a hipotenusa. Então é só multiplicar pela velocidade. Então, olha lá, ó. Para achar a componente com relação ao eixo X, multiplica o cosseno do ângulo vezes a velocidade. Que nesse caso aqui é 30, já transformado. Para mim achar a velocidade com relação ao eixo Y, tá? O que eu faço? Eu multiplico pelo seno do ângulo, tá? E aí eu tenho a componente com relação ao eixo Y. Era essa a única dificuldade que vocês iam encontrar para calcular a altura e para calcular o alcance, tá? Porque o resto é só utilizar as fórmulas do movimento, dos movimentos, né? Tanto de queda livre quanto o movimento uniforme, né? Que tem velocidade constante. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Eu quero saber, ó,
Se esse chute aqui do Roberto Carlos, qual a altura máxima que ele chega? Vou desenhar aqui. Ó, qual a altura máxima que ele chega? Altura máxima. Como é que eu faço para saber qual o alcance máximo? Seria esse aqui, ó. O alcance máximo. Como eu faço para calcular isso? É simples, é só utilizar as fórmulas que a gente está acostumado a usar nos movimentos. Para saber a altura, eu tenho que pensar, né? Para mim saber a altura, eu tenho que pensar como se fosse um movimento de queda livre. E esqueço o outro movimento. Quero só saber a altura, né? Então eu esqueço. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que, ó, a minha velocidade com relação ao eixo Y é de 15 metros por segundo. Aí eu tenho as fórmulas, né? Eu acho que dá para colocar aqui. Olha lá, do movimento uniformemente variado. Eu tenho velocidade final menos a velocidade igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é uma das fórmulas, tá? O que eu tenho nesse movimento? Ó? Eu tenho a velocidade inicial, tá ali, ó, com relação ao eixo Y, nesse caso. E a aceleração aqui, ó, se eu prolongar essa perninha, é a da gravidade. A gente usa normalmente 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui eu acho o tempo de subida. Tá? Eu tenho a velocidade final. Tenho a velocidade final lá em cima. Quando ele chega lá em cima, ele para. Então a velocidade é 0. Velocidade inicial com relação ao eixo Y. Então nós já calculamos, está ali, ó. 15 metros por segundo. 15 metros. Mais gravidade, 10 vezes o tempo. Tá? Esse cálculo que eu vou fazer aí, eu já vou descobrir qual é o tempo, né, que leva para subir essa bola que o Roberto Carlos chutou. Tá? Então, ela... um outro detalhe interessante, ó. Como ela está subindo, a aceleração ela é negativa, porque lá em cima ele vai parar. Né? Então, aqui, ó, é menos. Ó. Menos 10 metros por segundo ao quadrado, né? Que está subindo. O 15 vai para o outro lado, vai ficar menos 15. O 10 vai para baixo aqui, ó. Menos 10. Vai dividindo. Menos com menos dá mais. Então, eu posso dizer, né, com certeza, que o chute do Roberto Carlos chega na altura máxima, a bola chega na altura máxima em 1,5 segundos. Ele leva 1,5 segundos para chegar lá em cima. Bom, aqui em cima. E leva o mesmo tempo para descer. Interessante isso, né? O mesmo tempo de subida, né, é o mesmo tempo da descida. Mas isso a gente não vai usar agora ainda, tá? Bom, tá aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó, eu consegui achar o tempo. E agora eu posso substituir na equação aquela grandona, né, da equação horária de posição, que é S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Essa fórmula grande aí, que é a equação horária de posição do movimento uniformemente variado, eu consigo fazer ela menorzinha, porque eu vou eliminar um monte de coisa, tá? Olha só, observe. Posição final, tá? Eu quero saber aonde ele vai parar, né? Lá em cima, altura máxima. Vou botar SY aqui, que é a altura, né? Máxima. A altura inicial é 0, né? Saiu da bala aí, de repente a gente pode contar até a altura aqui da onde atirou a bala, né? Ou chutou a bola. Mas se a bola estiver bem no chão,
Aqui é zero. Já eliminei. Fica uma fórmula bem sincopada, bem pequena. Mais velocidade inicial. Tá? A velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial? A velocidade inicial foi aquela que a gente viu aqui, 15 metros por segundo. Tempo de subida, ela, 1,5 mais ou menos, né? Porque como ele está subindo, a aceleração é negativa. Qual é a aceleração da gravidade? Nesse caso dos cálculos que a gente está fazendo aqui, né? G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui vai 10 multiplicado pelo tempo elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então, a minha altura máxima ela vai ser 15 vezes 1,5. 1,5. 22. 10 dividido por 2, tá? Quanto é que é 10 dividido por 2? 5, né? Faz aí para mim 1,5 elevado ao quadrado. Sabe o que é 1,5 elevado ao quadrado? É 1,5 vezes 1,5. Quem é que não sabe quanto é que é 1,5 vezes 1,5? A Laura sabe. Dá 2,25. 2,25. Então, a minha altura máxima que vai chegar esse projeto, esse chute aí do Roberto Carlos, vai ser 22,5 menos, quanto é que é 5 vezes 2,25? 5 vezes 2,25. É 11,25. Dá 22,5 menos 11,25. 11,25. Pessoal, esse chute do Roberto Carlos, ele vai chegar, com certeza, pode calcular. Já pensou, vocês podem dizer para o amigo de vocês, né, alguém, né, se um chute for a 30 graus, ele vai chegar a 11,5 metros, 11,25 metros, 11 metros e 25 centímetros de altura chega essa bola, né? Legal, né? Tá, mas aí vocês devem estar se perguntando, mas, professor, e se eu usar a Torricelli, dá para fazer? Eu vou achar a mesma coisa? Vai achar a mesma coisa. Vamos ver se é verdade. Eu vou usar a Torricelli. Vou usar aqui, V quadrado mais, igual a VOY ao quadrado, menos, porque a aceleração é negativa, né? Está subindo, 2 vezes o A, que no caso é G, né? Vezes a altura. Essa é a fórmula de Torricelli, tá? Tem que dar a mesma coisa, tem que dar essa altura aqui, Se não der, eu tô ralado. Eu posso errar ao vivo aqui, né? Olha lá, velocidade final ao quadrado. A velocidade final, ele é zero lá em cima, né? Porque ele chega no momento que ele para lá em cima e vai voltar a bola. Então aqui é zero ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado, nós vimos aqui, 15. Então vai ficar 15 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes 10 vezes a altura, tá? 15 ao quadrado, pessoal, é 225. Tá certo? Faz aí para mim. Quanto é que é 15 ao quadrado? Acho que é isso mesmo. Vai para o outro lado negativo. E aqui fica 20. 15 ao quadrado é 225. Hã? 15 ao quadrado é 225. Então tá ali,
225. 2 vezes 10 dá 20. Para mim saber a altura, é só pegar e dividir menos 225 dividido por menos 20. Quanto é que dá 225 dividido por 20? Deu 11,25. Acertei! Cara, a física e a matemática, elas andam juntas. Sempre dá certo! Ali, ó, 11,25. Tá? Utilizando, nesse caso, Torricelli, tá? É a mesma coisa, mesma coisa. Ah, vocês vão perguntar assim, mas professor, essa bola que o Roberto Carlos chutou, onde é que ela caiu? Qual é o alcance máximo dessa bola? Eu tenho que utilizar o movimento uniforme, que é só uma fórmula. Vou colocar aqui, ó, S de X, que é o alcance, né? É igual ao S inicial mais a velocidade vezes tempo. Só que esse tempo, olha só, a bola fez assim, ó. Chutei a bola. Chegou lá em cima, deu 1 minuto e 1,5, o tempo de 1,5 segundos. Tá? Olha lá, ó, aí ela desceu e chegou aqui, que é o mesmo tempo de descida. O mesmo tempo de subida é o mesmo de descida. Então levou 3 minutos, né, para chegar aqui embaixo. Então o tempo que eu vou usar aqui, ó, vai ser 1,5 vezes 2, tempo de subida e o tempo de descida. Então aqui é 13. A velocidade com relação ao eixo X, tá, é essa aqui que a gente fez, ó, 25,8. Ó, 25,8. E a posição inicial é 0. Então, para mim achar, o alcance é o mais fácil de todos. Para mim achar o alcance é só eu multiplicar, façam aí, 25,8 multiplicado por 3. Façam aí na calculadora, 25,8 multiplicado por 3. 25 vezes 3 é 75. 8 vezes 3 é 24. 74? 74. 77,4. 77. 0,4. 77 metros, 0,4. 40 centímetros. Então ele vai ter essa bola, ela vai chegar lá na goleira, né? Depois de ter passado 77,4 metros. Tá bom? Então, essa aula aí, depois tem os exercícios lá, né? Para vocês fazerem. Mas vamos recapitular, tá? Isso aqui é chamado de, vou botar aqui, ó, lançamento. Lançamento. Nesse caso, oblíquos, né? Eu estou lançando não na vertical, né? Então, olha só, estou lançando com um determinado ângulo. Eu não vou usar a velocidade que eles me dão na hora do lançamento, porque essa velocidade justamente é a velocidade de lançamento. O que vai acontecer durante esse lançamento? Vocês, é só pensar. A física é isso, né? É tu raciocinar. Peraí, a bola não vai seguir sempre no mesmo ângulo, né, até o final. Não vai. Ela não vai fazer 30 graus sempre. 30 graus sempre. Não. Ela vai se modificando, né? Ela vai se modificando. Então, nessa modificação da velocidade, né, eu preciso calcular, ó, como ela se comporta no eixo X e como ela se comporta no eixo Y, utilizando cosseno para o eixo X, né, para descobrir qual é a velocidade, a componente da velocidade com relação ao eixo X, e seno
para descobrir qual, né, de que forma ela se comporta no eixo Y, na vertical. Tá? Como é que eu faço isso? Eu só pego, isso aqui esqueço, né? É uma coisa que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, cateto oposto dividido por hipotenusa, aí faz o cálculo ali e acha. Só pensem nisso, ó. Peguem o cosseno do ângulo, né, de saída e multiplica pela velocidade de saída. E aí vocês vão ter a componente, né, da velocidade com relação ao eixo Y. Da mesma forma, se faz com relação ao eixo X, multiplica-se pelo cosseno desse mesmo ângulo, tá? E aí a gente tem as componentes. Para mim achar o alcance, ó, MV, sempre vendo, né, se no enunciado do problema está utilizando 10 metros. A maioria usa, né? A maioria dos professores, para ficar o cálculo mais certinho, utilizam 10 metros por segundo ao quadrado. Mas tem aqueles que são meio dedicados, né? Eles utilizam 9,81 metros por segundo ao quadrado. É óbvio que se a gente for fazer um cálculo da NASA, né, para fazer um lançamento, é óbvio que a gente vai usar 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas para efeito de cálculo, para nós aqui, para a gente não se preocupar tanto com a matemática, e sim com o movimento, a gente usa 10 metros por segundo ao quadrado. Aonde vocês vão usar isso? Toda vez que tu quer saber A altura. qualquer coisa, A altura. usar a aceleração, porque existe aceleração na queda livre. Aonde não tem aceleração? No eixo X, é um movimento uniforme. A velocidade é sempre a mesma, sempre a mesma. Quer dizer que se tu descobriu, através do cosseno ali, ó, a velocidade com relação ao eixo X, ela vai ser a mesma até o final, né? É óbvio que essa bola vai cair por causa da gravidade, então ela vai ter um determinado alcance, né? Justamente porque eu tenho o tempo de subida e descida, né? Então eu tenho um alcance, né? Porque ela vai, se tu olhar de cima, ela vai fazer assim, né? Sempre na mesma velocidade, né? Só que ela vai cair também, né? Por causa do queda livre, né? Então a bola, ela vai encostar no solo depois daquela quantidade de tempo ali, né? Que é, em segundos, sempre o dobro da altura, né? Porque ele chegou lá em cima e depois tem que descer. É o mesmo tempo de subida, é o mesmo tempo de descida, a não ser que um passarinho tenha batido, né, na bola e tenha modificado o trajeto da bola, mas é sempre a mesma coisa. Tá bom? Eu sei que é muito conteúdo, né? Eu dei rapidinho, é bastante coisa, mas espero que vocês tenham entendido. E me procurem, né, quando tiver alguma dúvida com relação a esse conteúdo dos exercícios que eu dei, né, já postei lá, e fiquem à vontade. Abraço do mestre dos magos! Esperem um novo episódio da Caverna do Dragão. Tchau, pessoal.